Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Hans Georg Gadamer, que viveu entre 1900 e 2002. Segundo ele, a história não nos pertence, nós que pertencemos a ela. Então, o contexto da área dele, vamos falar também, conversar um pouquinho sobre a história, né? Falar um pouquinho da biografia dele. A área é filosofia da história, a abordagem dele é hermenêutica. Antes, no início do século XIX, o filósofo alemão Friedrich Schleiermacher lança as bases da hermenêutica. Em 1890, Wilhelm Dilthey, um filósofo alemão, descreve a interpretação como algo ocorrendo dentro do círculo da hermenêutica. Em 1927, Martin Heidegger interpreta o ser em ser e tempo. Depois, em 1979, Richard Hort usa a abordagem hermenêutica em A Filosofia e o Espelho da Natureza, examinando a capacidade da narrativa de representar nosso sentimento do tempo. Entre 1983 e 1985, o filósofo francês Paul Ricoeur publicou O Tempo e Narrativa, no qual examina a capacidade narrativa de representar nosso sentimento do tempo. Gadamer é associado particularmente a uma forma de filosofia que é a hermenêutica, derivada da palavra grega hermeneuo, que significa interpretar. Este é o estudo sobre como os seres humanos interpretam o mundo. Gadamer estudou filosofia sob orientação de Martin Heidegger, que disse que o dever da filosofia é interpretar nossa existência. Essa interpretação é sempre um processo de aprofundamento da nossa compreensão, começando com o que já sabemos. O processo é similar ao modo como interpretamos um poema. Começamos lendo-o cuidadosamente à luz de nossa compreensão atual. Se chegamos a uma linha que parece estranha ou particularmente surpreendente, pode ser necessário atingir um nível mais profundo de compreensão. Enquanto interpretamos determinadas linhas, nosso sentido do poema como um todo começa a mudar, e quando o nosso sentido do poema como um todo muda, também pode mudar nossa compreensão sobre cada linha. Isso é conhecido como o círculo hermenêutico. A abordagem da filosofia por Heidegger movia-se dessa maneira circular, que foi a abordagem explorada por Gadamer mais tarde em Verdade e Método. Gadamer foi além para mostrar que a nossa compreensão é sempre a partir da perspectiva de um ponto particular na história. Nossos preconceitos e crenças, os tipos de perguntas que julgamos que valem a pena ser feitas e o tipo de resposta com as quais ficamos satisfeitas, tudo é produto da nossa história. Não podemos ficar do lado de fora da história e da cultura, então nunca podemos alcançar uma perspectiva absolutamente objetiva. Mas tais preconceitos não devem ser vistos como algo ruim. Eles são, afinal, nosso ponto de partida, nossa compreensão e sentido de significado atuais baseiam-se em predisposições. Mesmo que fosse possível livrarmos-nos de todos os preconceitos, nós não veríamos as coisas mais claramente. Sem qualquer sistema determinado para a interpretação, não seríamos capazes de ver nada, coisa alguma, Então, segundo Hans Georg Gadamer, nós compreendemos o mundo por meio da interpretação. O próprio Nietzsche também já dizia, não há fatos, só interpretações. Ele sempre ocorre dentro de uma época histórica particular, que nos propicia preconceitos e predisposições. Não podemos compreender as coisas fora desses preconceitos e predisposições. Então a história não nos pertence, nós que pertencemos a ela, segundo Hans Georg Gadamer. Ao ver objetos históricos, não se deve considerar o tempo como abismo a transpor, diz Gadamer. Essa distância está preenchida com a ponte da tradição que ilumina a nossa compreensão. Então, conversando com a história, Gadamer vê o processo de compreensão das nossas vidas e do nosso eu como similar a uma conversa com a história. Quando lemos textos históricos que existem há séculos, as diferenças em suas tradições e pressuposições revelam nossas próprias normas culturais e preconceitos, levando-nos a ampliar e aprofundar a compreensão sobre nossas vidas no presente. Por exemplo, se eu ler uma obra de Platão cuidadosamente, eu posso descobrir que não apenas estou aprofundando minha compreensão a respeito de Platão, mas também que meus próprios preconceitos e predisposições tornam-se claros e talvez comecem a mudar. Não apenas leio Platão, mas também sou lido por Platão. Por meio desse diálogo, do que Gadamer chama de fusão de horizontes, minha compreensão do mundo alcança um nível mais profundo e mais rico. Como uma experiência está ela própria dentro da totalidade da vida, a totalidade da vida também nela está presente, segundo Hans Georg Gadamer. O Gadamer nasceu em Marburg em 1900, mas cresceu em Breslau, na Alemanha, hoje Wrocław, na Polônia. Estudou filosofia em Breslau e depois em Marburg, onde escreveu uma segunda dissertação de doutorado sob orientação do filósofo Martin Heidegger, que teve enorme influência sobre sua obra. Tornou-se professor associado em Marburg, começando uma longa carreira acadêmica que no final incluiu suceder o filósofo Karl Jasper como professor de filosofia em Heidelberg em 1949.
Sua obra mais importante, Verdade e Método, foi publicada quando tinha 60 anos. Ela criticava a ideia de que a ciência oferecia a única rota para a verdade, rendendo-lhe fama internacional. Sociável e jovial, Gadamer permaneceu ativo até a sua morte em Heidelberg aos 102 anos. As obras-chave dele é de 1960, Verdade e Método, de 1976, Hermenêutica Filosófica, de 1980, Diálogo e Dialética em Platão, e de 1981, Razão na Época da Ciência. Então é isso aí. Outros filósofos relacionados com ele aí, o Immanuel Kant, o George Friedrich Hegel, o Martin Heidegger, o Jürgen Habermas, o Jacques Derrida e o Richard Hart. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, até a próxima.